Hello, oi turma. Então, uma vez que a gente já conhece aqui as unidades de medida, mas principalmente a unidade de medida REN, que é que você vai usar o tempo todo, o local onde você vai aplicar bastante isso é no dimensionamento dos itens do seu site ou do seu sistema. O que são esses itens? Né? São as áreas, certo? O menu lateral direito ou esquerdo, o cabeçalho, e dentro de cada uma dessas áreas você vai ter diversos componentes, como um título, uma caixa de texto, um botão e por aí vai. Então tudo isso ele funciona como se fosse uma caixinha, certo? E nessa caixinha a gente tem algumas preocupações para que a gente consiga refletir fielmente, o mais próximo possível, daquele projeto de tela que o design de telas mandou para a gente, certo? Então nós temos que nos preocupar aqui principalmente com essas 5 propriedades. Qual é a largura que você quer para essa determinada seção? O nome dessa propriedade é width, certo? A largura. Qual é a altura que você quer? É height, certo? Hoje em dia, ou já faz um tempo, você tem que ter bastante atenção a isso, porque o seu site não vai ser visualizado apenas em monitores 800 por 600, que foi uma realidade em algum tempo. Hoje em dia não. Nós temos os notebooks, cada um com suas telas com mais ou menos resolução. Temos os smartphones com tamanhos de telas diferentes, com resoluções diferentes. Então, as unidades de medida relativas vão ajudar muito a gente para que o nosso sistema apareça de forma mais adequada para aquele dispositivo, ou seja, ele é otimizado para aparecer com tamanhos relativos. Além disso, nós temos o border, margem e padding. E essa imagem aqui ela é bastante popular, bastante comum entre os desenvolvedores front-end, e ela é fundamental daqui para frente na estruturação dos nossos sites. Então vamos de dentro para fora, vou explicar para vocês. De dentro para fora, vamos analisar aqui direitinho como isso funciona. Vejam só, o conteúdo em si vai ficar nessa área que vocês estão vendo aqui delimitado de largura width e height. Então você pode definir, o conteúdo sempre vai aparecer aqui dentro deste conteúdo, dentro desta área. Ah, porém, o CSS, não porém, né, mas o CSS permite a gente estabelecer um muro para os nossos conteúdos, né, e especificar esse muro, dar até algumas propriedades para ele, como a gente já até utilizou é essa área cinza. Já eu explico essa área verdinha aqui. Essa área cinza aqui, certo? Essa área cinza é chamada de borda. Então vocês fazem mentalmente a analogia como se fosse um muro. Então eu posso especificar uma largura para esse meu muro. E neste momento eu tenho duas áreas. Eu tenho uma área externa do nosso muro e temos uma área interna do nosso muro, que é a parte do conteúdo, certo? Certo, tudo bem. Mas entre o conteúdo e esse nosso muro, né, o muro é a borda, a gente pode também especificar uma área de segurança. Essa área é chamada padding. Estão vendo aqui o nome padding? O padding é a distância do meu conteúdo até a borda. É como se fosse uma margem interna. E margem, a gente já conhece, significa um afastamento, uma distância dos demais elementos que fica por fora. Então, todo e qualquer componente, ao dimensionar ele, você tem que ficar atento qual é a margem que você quer, ou seja, o quanto você quer que os outros elementos se distanciem desse, e também o padding, ou seja, o conteúdo que virá dentro desse meu componente, o quanto eu quero que ele fique afastado aqui do nosso muro, perfeito? Vamos para o código que vai ficar um pouquinho mais fácil de compreender, certo? Deixa eu abrir aqui o VS Code, deixa eu reduzir isso. O nosso site está assim, beleza? Nós já temos aqui, nós já temos um muro estabelecido, estão vendo que tem um muro estabelecido? Como que eu fiz isso? Por meio da borda, tá vendo aqui a borda? Ficou legal, botei a borda, defini uma espessura relativa REN, disse que ela é sólida e que ela é branca. Aqui no meio está mais espesso um pouco porque eles estão colados. Então vamos agora brincar um pouquinho aqui de margem, né? Se eu desejar que esses carinhas aqui se afastem uns dos outros, observem lá naquela imagem que eu botei, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui, mas enfim, eu explico diretamente aqui no site. Essas 3 propriedades que eu falei para vocês, borda, margem, que é para fora, e padding, que é dentro, elas têm os 4 lados, lado esquerdo, direito, superior e inferior. Como as propriedades aqui são em inglês, então o lado esquerdo é left, lado direito right. Em cima, a parte superior é chamado de top, isso vale para todas elas, e embaixo é chamado de bottom. Então eu posso pedir para que todo e qualquer div
se afaste para baixo, né, ou seja, os elementos externos, por meio do margin bottom, ou seja, uma margem inferior, e eu vou botar aqui um hand de distância. Olha o que aconteceu, eles se afastaram. Tudo bem? Se você desejar botar em todos os lados, você tira o bottom e ele já vai obedecer todos os lados. Ele se afastou, inclusive, aqui do próprio body, né? Então, ele se encolheu porque eu não tenho um tamanho aqui especificado para ele, mas a margem de todos os lados aqui virou um hand. Tranquilo, gente? Perfeito? Muito bem. Sobre a borda, eu já mostrei aqui para vocês, né, no vídeo anterior, ele é o nosso próprio muro. Você estabelece qual é a largura que você vai querer do seu muro aqui tranquilamente. Só deu um bugzinho ali, mas está certo, né? Um hand ficou 16 pixels, é uma área ficou muito forte, né? Esse aqui ficou fininho, ficou 10% de 16, ficou com 1,6. Agora vamos olhar a margem interna, que não é chamado de margem interna, ela é chamada de padding, porque o conteúdo nem sempre você quer que ele fique assim coladinho no muro, perfeito? E você pode botar um hand aqui também nele. E observem que ele se afastou todo aqui, ó, ele afastou-se aqui do nosso conteúdo, ficou maravilhoso. Mas vocês observem que aconteceu outra coisa aqui, deixa eu comentar aqui, não a margem, mas o pad, comentei o pad. Observe que o componente ele também alterou aqui de tamanho. E olha que eu defini o tamanho para eles dois, né? O primeiro está com 12 rand e o segundo está com 16 rand. Isso pode ser um comportamento que você... Ó, tá vendo? Eu vou tirar... Ele está aumentando de tamanho, ele não está só incluindo a margem interna, que é chamado de pad, ele também está alterando. Para isso, a gente precisa fazer alguns resets que estavam até ali no nosso slide. Vamos fazer o seguinte, é bastante comum, tem uma série de resets. O que é esse reset? Eu tirar o comportamento padrão do navegador para que eu não me atrapalhe com tamanhos. Eu especifico um tamanho, mas aí ao mudar o pad, o tamanho do próprio componente muda, isso não está legal, tudo bem? Então, uma coisa que é interessante a gente fazer é tirar a margem aqui de tudo, né? Vou dar aqui um margem 0. No momento que eu dou margem 0, observe o seletor que eu estou utilizando. Você quer seletor de tudo, você vai aplicar a todos os componentes. Por isso que é chamado de reset. Eu quero tirar essa propriedade ali padrão. E outra coisa é que eu quero que o pad e a margem, né, eles não interfiram no tamanho do meu componente, porque o tamanho do meu componente está sendo computado o próprio tamanho dele, a espessura aqui do muro, né, que é o nosso border, e o próprio pad, né, como vocês já viram aqui. Deixa eu aumentar aqui a margem. Se eu botar aqui um rand, observe como ele cresceu, certo? Então ele incrementou o tamanho das nossas divs. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou aqui box sizing e vou botar essa propriedade border box. Daqui para frente, quando eu for alterar, por exemplo, aqui o padding, né? Eu vou tirar aqui o padding. Tirei o padding, observem que ele não alterou o tamanho da caixa. Eu vou botar um pad, um rand aqui de pad. Não. Ele botou o pad, mas ele não alterou a altura, e se esse componente tivesse uma largura aqui também pré-definida, também não iria alterar ele. Deixa eu botar aqui no width, deixa eu ver aqui na container, se eu já incluí a nossa div container. Quero botar uma div aqui ao redor, já estava até ali o seletor dela, né? Vou botar uma div aqui, container, para a gente ter... Isso é um padrão também bastante comum, gente, no desenvolvimento de sites. A gente tem uma div logo após o body, ou um componente, isso, para poder fazer o controle do site como um todo. Ele já ficou com aqui umas propriedades, porque eu botei isso aqui em div, tá vendo? Eu botei aqui na div, já tá com margem de um rand. Deixa eu tirar aqui a margem. Beleza, ele está com uma borda ali, deixa eu ver se eu deixo essa borda, acho que eu vou deixar essa borda, eu vou botar só um padding nele aqui, um padding de 0,5 rand, olha que interessante, beleza? E ele está aqui 100%, ficou com tamanho 100% por padrão, mas eu posso também mudar a largura dele e dizer que ele vai ser o seguinte, olha cara, você vai ser 80%. Né, da tela. Observe, ele ficou 80% da tela. Eu posso botar 90% da tela. 90%. Mas aí ele ficou encostado aqui do lado esquerdo, porque esse é o comportamento padrão. Aí você, poxa professor, como é que eu faço aqui para estabelecer a borda dele? Você faz o seguinte, né? A margem, né? Você bota aqui, você vai calcular a margem, né? Botar aqui a margem esquerda de um rand.
Poxa, não ficou alinhado, aí você vai, não, 1.3 renda, não vai ficar legal, você não vai encontrar o valor, até porque o cara pode redimensionar, ó, e aí vai ficando ainda mais gritante. Então tem como a gente botar as margens de forma automática. Então eu posso fazer o seguinte, observe isso aqui, eu posso dizer que as margens top e bottom serão zero, eu botando somente zero, assim já significa que em cima e embaixo a margem vai ser zero, eu não quero mudar nela. Ficou. Mas do lado esquerdo e do lado direito, eu quero que seja aqui 4 REN. 4 REN, veja só. Mas não aconteceu o que a gente esperava aqui, né? Eu quero é automática, não é 4 REN, eu quero ela automática. Deixa eu ver o que foi que aconteceu, que o meu container não ficou aqui com a... ele ficou automático, é porque vocês não estão vendo ele aqui, ele ficou com ela automática. Tá aqui... não ficou automática. Por que não ficou automática, professor? Você está botando margem left, é somente margem, certo? Esse atalho que eu utilizei aqui é uma forma de eu especificar as 4 margens de uma vez só. Quando eu quero especificar as 4 margens de uma vez só, eu posso segmentar por top e bottom, que é o primeiro valor, e esquerda e direita. Então, top e bottom, como eu estava explicando corretamente, ficou zero, mas do lado esquerdo e do lado direito, né, que é o segundo valor aqui, ele ficou automático. Então, eu posso reduzir aqui à vontade, ó, que ele sempre vai fazer o cálculo automático aqui para a gente. Tranquilo? Deixa eu botar aqui 80 novamente e ficou maravilhoso. Deixa eu só mudar aqui, ó, o border dele. Opa. Botar um border aqui numa outra cor. Red. É bastante comum a gente botar as bordas vermelhas quando a gente está querendo fazer algum debug. Perfeito? E aqui nessas duas divs, a gente pode brincar à vontade. Se no projeto de vocês está dizendo que elas têm que ficar distante uma das outras aqui, 2 hands, 3 hands, então você vem aqui nelas, aí você vai especificar, somente nessa aqui de cima, que a distância inferior vai ser 16, sim, somente nela. Então você vai afastar. Se afastar é a margem, né? A margem interna, externa. E a margem externa, o nome dela é margem. Se você pegar e botar diretamente aqui, ele vai botar em todos os lados. Olha o que aconteceu. Então, além do padding que a nossa container tem um pad, ele somou o pad com a minha margem externa que eu botei, que foi 1 REN. Mas não é isso que eu estou querendo, eu estou querendo apenas embaixo. Então você bota margem, bottom, 1 REN. Veja só, ele distanciou ali, vou tirar ela. Se eu tirar ela, fica colado. Eu botando a margem inferior, distancia. Tranquilo, gente? Então, não tem muita dificuldade a gente utilizar esse conceito aqui do Box Model. Qual é a preocupação? O que vocês devem fazer de cara para que o seu layout não quebre? Né? Quais são as preocupações que você deve ter? Primeiro, faça esse reset aqui. Ou seja, tire a margem de tudo, bota margem zero, que você vai controlar isso você mesmo. Você não quer que neste ou naquele navegador tenha um comportamento diferente. E o segundo reset, que ele hoje em dia é praticamente obrigatório a gente fazer, para que você também não se perca no layout, é dizer que nem o muro, né, que é a borda, e nem a margem interna, que é chamado de padding, ou seja, nem a borda e nem o padding irão interferir na largura que você definir para os seus componentes e nem na altura. Ele não vai alongar o width e nem o height, e assim você vai ter o controle do seu site mais facilmente. Tranquilo, gente? Então a preocupação de vocês aqui vai ser com a área de conteúdo, o padding, que é a margem interna, o border, que é o muro que protege o seu conteúdo, e o distanciamento externo, que são as margens. Tranquilo? Espero que tenham compreendido aí. Aparentemente você chega assim, acha meio difícil, sei lá, eu tô achando difícil, isso aqui não é difícil, tá bom, gente? Não é difícil, é só você ter o controle das unidades de medida, utilizar sempre unidades de medidas relativas e construir o seu site de acordo com o projeto que você receber. Tranquilo? Então, até mais.